Estamos de volta e vamos agora a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB, que traz para a gente as principais notícias da igreja no Brasil. É com você, Bruno. Olá, seguimos aqui na série que traz uma síntese sobre a campanha da Fraternidade 2023. Hoje vamos falar sobre as diversas iniciativas que o Brasil já realiza no combate à fome. Um exemplo foi durante a pandemia da Covid-19, a ação emergencial É Tempo de Cuidar, que nas duas fases arrecadou mais de 30 milhões de itens alimentícios em todo o Brasil, que foram entregues a milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. O assessor do setor campanhas da CNBB, Padre Jean Paul Hansen, explicou sobre essas ações solidárias. Vamos ver um trecho. Muita coisa já se faz no nosso Brasil para superar a miséria e a fome. Quem de nós não conhece o ardoroso trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, que tantas cestas básicas distribuem em muitas de nossas comunidades? Também o trabalho da Pastoral da Criança com a nutrição infantil, um trabalho primoroso desenvolvido na igreja do nosso Brasil. E tantos outros que existem dentro das nossas comunidades, as pastorais sociais, a distribuição e recolha de alimentos para as famílias carentes, as campanhas do quilo. Quer saber mais sobre a campanha da Fraternidade 2023 e como facilitar essa experiência aí na sua comunidade? Confira a playlist no nosso canal do YouTube, no @CNBB Nacional, e adquira os subsídios da CF 2023 no site ediçõescnbb.com.br. Até a próxima. Obrigado, Bruno. Domingo que vem voltamos com todas as informações direto de Brasília. E agora a gente vai assistir a mais um depoimento especial no quadro de encontro. Salve Maria, meus irmãos, Deus abençoe. Eu me chamo Leandro, eu sou diácono da Arquidiocese do Rio de Janeiro e em 2 meses serei ordenado sacerdote. Queria falar um pouquinho para vocês. Nesse mês a gente vai dedicar a contemplar um pouquinho do mistério da vocação sacerdotal, a minha caminhada, o meu chamado com Deus. Eu vivia uma vida comum, ordinária, sem nada de diferente de todo mundo que vive sua vida cotidiana no século XXI. Mas me converti e comecei a caminhar na paróquia. Comecei a ser um jovem de paróquia. Trabalhava na equipe do Crisma, servia, eu era ministro da Eucaristia. Então eu comecei a expressar o amor que Deus tinha por mim dentro da minha vida no meu serviço pastoral. Mas tive um chamado que eu não esperava. Eu não tinha pensado antes em ser padre, brincava de padre quando era criancinha, essa não é a minha história. Mas na Jornada Mundial da Juventude, quando o Papa Francisco veio aqui no Brasil, eu tive uma experiência profunda na missa de envio. Eu fui ajudar a distribuir a Eucaristia na missa e eu me lembro de um momento muito específico que eu estava voltando ali para o palco onde estava a missa com a âmbula vazia. Depois de distribuir toda a Eucaristia que tinha disponível, e naquele momento haviam assim multidões de pessoas nos corredores de um lado e do outro, esticando a mão e dizendo: eu quero comungar, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E eu olhava aquele corredor com tantas pessoas querendo Deus e eu não podia dar porque não havia mais. E meu coração ficou muito tocado naquele momento e eu falei assim: eu quero fazer algo a mais. Eu não entendi ainda que o que eu queria era consagrar a Eucaristia para dar às almas. Mas o tempo passou e eu fui fazer um discernimento, direção espiritual, caminho vocacional do seminário e hoje, graças a Deus, eu tenho a certeza que o Senhor me chamou ao sacerdócio. Então, com a graça de Deus, em breve eu poderei dar não só a Eucaristia, mas também o perdão dos pecados e a presença consoladora de Jesus aos meus irmãos, que são todo o povo de Deus. Nós, que unidos formamos a igreja. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora você acompanha um novo episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, que é apresentado pelo Padre Marcos Vinícius, uma produção da Web TV Redentor que aborda alguns dos temas mais importantes da Igreja.
Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Continuamos o nosso belo itinerário quaresmal, tão importante, aprofundamento da fé, momento também de oração mais intensa, não só preparando para a ressurreição de Cristo, a vivência da Páscoa do Senhor, mas um momento muito importante de estarmos intimamente ligados ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e assim percebermos o quanto precisamos mudar, porque sempre há matéria para mudarmos, e enquanto houver luta, existe matéria-prima para a santidade de vida. Nesta preparação para a Páscoa, um santo evangelho nos é apresentado pela Igreja, que é o Evangelho da Transfiguração de Cristo. Não se sabe ao certo o nome do monte, nos diz a tradição da Igreja Católica, que deu-se no Monte Tabor, que está mais ou menos a 10 quilômetros do leste do povoado de Nazaré, onde nosso Senhor Jesus Cristo, então, desenvolveu a sua vida pública. Mas o que nos tem a falar? Qual a importância deste belíssimo evangelho que se encontra no capítulo 9 do Evangelho segundo São Marcos? Então podemos dizer que o episódio da transfiguração já começa a segunda parte do Evangelho de São Marcos. O que nos tem a falar, a sugerir como oração, como leitura orante para a nossa quaresma? Os apóstolos ficaram assustados do anúncio de Cristo a respeito de sua paixão, de sua cruz, até mesmo do despreendimento, do despojamento, tão necessários para a radicalidade, não radicalismo, da vida em Cristo e da vida com Cristo. Justamente, junto aos três, acontece João, Pedro e Tiago, o convite para que subissem o monte e ali nosso Senhor Jesus Cristo se transfigura. E a transfiguração é a maneira com a qual a pedagogia divina faz com que aqueles apóstolos, que evidentemente ficam maravilhados com o episódio, com o cenário diante dos olhos, eles percebem a glória de Deus, a divindade de Cristo. E o quanto a nossa vida, ela muitas das vezes precisa sim ser compreendida, ter uma leitura da cruz à ressurreição, da Sexta-feira Santa ao domingo de Páscoa, porque Deus sempre vence e a cruz, muito mais do que uma punição, serve como um instrumento, muitas vezes, de purificação para sermos melhores, para retirarmos conclusões importantes à nossa alma e para entendermos que só Deus basta, Ele é o absoluto sempre de nossa existência. Ali, no alto do Tabor, quando Jesus Cristo se transfigura, tendo a Moisés e a Elias ao lado, ou seja, representando os patriarcas e ao mesmo tempo os profetas, o Senhor entre os dois, ele mostra-se então como a plenitude das Escrituras, sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor não veio abolir nenhuma lei. Nosso Senhor não veio abolir nada que se encontrava no Antigo Testamento e sim dar cumprimento. E este cumprimento não é somente um mero fazer, não é um mero dever, que filosoficamente poderíamos dizer de cunho kantiano, mas este cumprimento da parte de nosso Senhor Jesus Cristo é a capacidade que sua vida, sendo verdadeiramente Deus e homem, tem de gerar no próprio gênero humano o aprofundamento das leis divinas, dessa grande oportunidade de mudança que nós estamos tendo ao longo dos 40 dias quaresmais com o auxílio da graça divina. Também nós percebemos no relato da transfiguração a presença da nuvem que se aproxima, que envolve a Cristo, que tem as suas vestes totalmente translúcidas, que tem as suas vestes tão chamativas de luminosidade, que não somente nos mostra a sua divindade,
mas nos faz entender o que já no livro dos Números, Levítico, seja no Deuteronômio, a presença da nuvem como a confirmação ali da presença do Pai. Quantas vezes nesses livros agora referidos, o Pai das Misericórdias se apresentou, houve uma manifestação de Deus, uma teofania de Deus através da presença da nuvem, onde Deus se manifestava e depois se ocultava. Na transfiguração, Cristo, com suas vestes resplandecentes, seu rosto extremamente iluminado, nos dirá São Marcos, mas também o Evangelho de São Lucas, nos mostra que esse Deus se revela para sempre. Como nós precisamos amar, adorar, conhecer ao Pai e ao Espírito Santo, conhecendo, amando, seguindo e imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, que é a tenda de Deus entre nós. Cristo, que veio refazer o caminho do gênero humano aos céus. Desta forma, é muito curioso, meus queridos irmãos e amigos, que aquele convite de Pedro para que armassem 3 tendas e ali estivessem adorando e vivendo aquele maravilhamento, não é seguido por nosso Senhor Jesus Cristo, porque entre a cruz e a glória sempre estará a vida de todo ser humano que foi chamado pelo batismo a seguir a Cristo, de tal forma que Cristo os convida a descer o monte. Nós precisamos estar sempre com o Senhor, seja nos grandes momentos de subida, seja nos grandes momentos lineares, encontrar a Deus no mais ordinário, mas sabendo que a glória de Deus resplandece sobre todos nós, porque o Pai disse no alto do Tabor: eis o meu filho muito amado, escutai-o. Viver é saber estar nas mãos de Deus, mas também escutando a Deus Filho, Jesus de Nazaré. Deus os abençoe. E você pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado no quadro. Para isso, basta acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que aparece agora na sua tela, e encaminhar a sua sugestão pelo direct. Olá, Vinícius, bom dia para você e para todos que nos assistem. Na última sexta, dia 3 de março, celebramos o Dia Mundial da Oração. A data é comemorada em mais de 170 países. A cerimônia tem o objetivo de promover o aumento das obras missionárias, além de ajudar na troca de experiências entre cristãos e fiéis religiosos de todo o mundo. E nada melhor do que comemorar essa data aos pés do cartão postal do Rio de Janeiro, o Santuário Cristo Redentor, com a presença do reitor do santuário, Padre Omar Raposo, e com a representante da Secretaria da Mulher da cidade carioca, Joyce Trindade. O evento também homenageou as vítimas de feminicídio do estado do Rio de Janeiro. O ato religioso é também a primeira ação em virtude do Mês Nacional da História da Mulher, festejado neste mês. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, liberou nesta semana o sinal da nova rede 5G para 347 municípios do Brasil. O prazo para as operadoras ativarem o sinal aos clientes é extenso e obedece um cronograma estabelecido pela agência. A decisão, segundo a Anatel, pode beneficiar quase metade da população brasileira e a rede móvel promete muitas vantagens. Além de maior velocidade, o 5G reduz o tempo entre o estímulo e a resposta da rede de telecomunicações, chamada latência. Aumenta a capacidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo em uma determinada área e reduz o consumo de energia. Bom, né? No entanto, nem todos os dispositivos eletrônicos são habilitados para essa tecnologia. Segundo a Anatel, atualmente somente 109 modelos de celulares disponíveis no mercado brasileiro estão aptos para receber o sinal 5G. Atualmente, a gente vive um boom nos streamings, né? Quase todo mundo aproveita um filme ou uma série no final de semana. A Globoplay ultrapassou a Netflix Brasil e agora tem o dobro de usuários, segundo o levantamento do Flix Petrol, um site que ajuda os consumidores
a encontrarem os principais conteúdos das plataformas por assinatura. O streaming nacional tem 30 milhões de pessoas cadastradas. Já o serviço californiano conta com 15 milhões em território nacional. O mercado brasileiro é o único na América Latina que não é dominado pela Netflix, em termos de usuário. Nos Estados Unidos e Canadá, o serviço mais assinado é o Amazon Prime Video, o segundo streaming com mais pagantes do mundo. Mesmo sem o maior número de usuários cadastrados, a Netflix continua sendo a plataforma de vídeo on-demand mais assistida do Brasil, de acordo com dados da Kantar Ibope Mídia, de audiência em televisão e plataformas digitais. Curioso que a Netflix reduziu até metade do valor da assinatura em diversos países, e o Brasil não foi um dos contemplados. A informação foi divulgada recentemente pelo periódico The Wall Street Journal. O Jornal na Rede fica por aqui. Foi muito bom ter sua companhia nessa manhã. Eu te espero na próxima semana. É com você, Vinícius. Bom, o Palavra de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem uma mensagem do nosso cardeal, Dom Arani João Tempesta. A gente volta já já.